Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa edição do Diário Entrevista, a gente recebe aqui no nosso estúdio a ex-prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel. Bom, antes de tudo, eu já gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio hoje, por vir conhecer, o nosso espaço aqui em Mafra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um espaço tão conceituado, não só de Mafra, mas do Planalto Norte. E é um prazer, então, poder conversar um pouquinho, principalmente com os mafrenses. Sim. Bom, antes da gente passar para falar um pouquinho sobre o seu momento atual, eu gostaria que a gente revisitasse um pouco a tua trajetória política, Começou em 2020. Eu gostaria que você contasse um pouquinho o que te levou, tanto sendo vereadora de Canoinhas quanto prefeita de Canoinhas, o que te moveu para fazer parte, do cenário político. Então, a minha história política ela é curta, mas muito intensa, Em basicamente 5 anos eu acabei disputando 3 eleições e graças a Deus e ao povo eu fui eleita nas 3, Eu fui vereadora, me elegi em 2020, depois prefeita e prefeita reeleita. E o que me fez entender e olhar para a política, talvez se alguém me perguntasse há 8 anos atrás se eu seria prefeita de Canoinhas, eu ia dizer talvez jamais, Eu não fui criada para estar na política, não venho de uma história familiar intensa, política. Não, eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar no serviço público e percebi que o problema muitas vezes não é o sistema, mas são as pessoas que estão ali e querem ou não querem, têm boa vontade ou não de fazer as coisas darem certo. E foi ali que eu senti vontade de participar mais, Eu me apaixonei pelo serviço público. Eu vi o quanto ele pode transformar de verdade a vida das pessoas. E então fui candidata a vereadora e o povo me elegeu. E aí iniciou toda essa história política que eu tenho muito orgulho, do quanto eu posso olhar para trás e ver que Canoinhas foi transformada com muito trabalho, não só meu, mas de um time sério, comprometido, que eu pude ter a honra de guiar aí pelo longo desses últimos anos. E você assumiu a prefeitura de Canoinhas num momento bem difícil, instável para o município, A gente tem, para quem não lembra, 2020 normalmente seria as eleições municipais e precisou ser refeita a eleição em 2022. Então, que foi quando a Juliana entrou. Então, como que foi para você também entrar na prefeitura e também nesse momento que com certeza a cidade também talvez estava um pouco desacreditada, Exatamente. Às vezes as pessoas brincavam comigo, nossa, você pegou uma bomba. E eu dizia, não, eu peguei o município depois da guerra, quando já tá tudo estraçalhado e você tem que juntar caco por caco e começar de novo. Quando eu assumi a prefeitura de Canoinhas, ela não tinha uma CND. O que significa isso? Ela estava com o nome sujo em tudo que você possa imaginar, não recebia recurso público, já estávamos num momento político de descrédito absoluto, então ninguém queria chegar perto, e nós tínhamos que mostrar que Canoinhas não era aquilo que a gente tinha acabado de viver. E até o povo estava desacreditado. Talvez esse foi o maior desafio. Sim. Mas trabalhando muito e sério, quando as pessoas começaram a enxergar que aos poucos as coisas iam melhorando, iam acontecendo, e o governador Jorginho teve uma função muito importante, porque talvez foi o primeiro que disse, me dá aqui tua mão que eu vou te ajudar. E viu o que Canoinhas estava passando e identificou em mim alguém que queria mudar a realidade de verdade da cidade. Nós saímos daquelas páginas policiais e voltamos a entrar nas páginas boas, de notícias, e graças a Deus até hoje permanecemos ali. Então foi muito difícil, foi o pior momento da história do município e eu agradeço muito a força, primeiro a Deus, porque eu orei muito, para ter força para passar por tudo que eu passei. Mas é um time muito sério, muito comprometido, e as portas foram se abrindo para Canoinhas de novo, e hoje nós temos uma cidade muito melhor do que a que eu encontrei, organizada, com dinheiro em caixa, com obra acontecendo. Então Canoinhas, graças a Deus, é outra, e eu sou muito feliz em
ter sido a escolhida para viver esse momento, a primeira mulher prefeita da nossa cidade. Exato, eu ia comentar justamente sobre isso agora, que com certeza eu gostaria de saber como que isso impactou na tua trajetória, né? Sendo essa primeira mulher eleita na cidade para a prefeitura, e também como os canoinhenses receberam você como prefeita. Primeiro que uma coisa eu acho bem interessante de mencionar, que isso é importante para dizer para todas as mulheres, né? É muito legal quando não existe essa diferença homem-mulher, né? E a gente é reconhecido pela competência, pelo caráter, pelo trabalho. E nas minhas eleições, especialmente as de prefeita, eu senti isso muito forte, assim. Independia se eu era mulher. Claro que para mim foi uma honra ser a primeira mulher prefeita. Isso é histórico, é importante, é emocionante. Mas eu cheguei onde eu cheguei porque foi fruto do meu trabalho. Uhum. E as pessoas reconheceram isso. Uhum. E isso não importou também na minha segunda eleição, que era uma dupla de mulheres, né? Eu acho que o equilíbrio é importante em tudo, mas quando as pessoas são sérias e competentes, o povo reconhece, independente de ser homem ou mulher. Mas o olhar da mulher, especialmente nos detalhes, faz a diferença na gestão pública, né? Isso é algo que o povo disse muito pra gente. Porque a gente tem um olhar diferente para as coisas, né? Então, por isso que o equilíbrio é importante. Foi muito importante que uma mulher pudesse ter a oportunidade de guiar o município de Canoinhas, e agora outra mulher. Então, já temos 2 mulheres prefeitas, né? Em 114 anos de história. E com certeza isso abre portas para que muitas outras mulheres acreditem também que o seu trabalho, que a sua competência, que o seu caráter podem levar elas muito longe, né? A gente não pode colocar um limitador, né? E nem se diminuir pelo fato de, às vezes, ser mais difícil mesmo, a gente ter que provar a nossa competência. Mas isso só é motivo para dar mais força, mais coragem para a gente enfrentar o que tem que ser enfrentado. Então, eu tenho muito orgulho de ser mulher, de estar onde eu estou, de ter o meu trabalho respeitado, de ter espaço e voz na política, né? E falar de igual para igual com quem eu quiser na política ou em qualquer lugar, porque nós não somos menos que ninguém, né? Com certeza. Bom, Juliana, dá para perceber o quanto você, né, falou já, o quanto se orgulha, o quanto é feliz por ter feito parte da trajetória de Canoinhas desse jeito. E eu gostaria de saber um pouco como que foi essa decisão, então, de sair da prefeitura, né? Ai, não foi fácil, né? Olha, eu fui muito feliz sendo prefeita de Canoinhas, porque poder realizar sonhos, né? E fazer projetos e ver eles acontecendo é muito legal, né? A nossa UPA hoje tem pediatra, tem farmácia 24 horas. Nós fizemos aí quase 25 quilômetros de pavimentação asfáltica em menos de 3 anos. Teve prefeitos que ficaram 8 e não conseguiram atingir o que a gente fez em 3. Construímos espaços de lazer maravilhosos nos bairros, Praça Nova, reformamos as nossas praças centrais, fizemos os primeiros quilômetros de estrada rural. Então, tanta coisa boa aconteceu, serviço público, política pública acontecendo de verdade. Então, eu fui muito feliz sendo prefeita. Mas quando a gente conversou primeiro com a hoje atual prefeita de Canoinhas, com a Zenilda, que até então era minha vice, com o nosso grupo, com lideranças regionais, com o próprio governador Jorginho, e a gente entendeu que tinha um movimento muito forte, e isso é real, da falta de representatividade do Planalto Norte. E o quanto isso mexe com a realidade do Planalto Norte em relação a Santa Catarina. E algumas pesquisas começaram a sair, né, na região, e me apontaram como uma grande liderança capaz de poder ser essa representante. E nisso, conversando internamente, né, e com muito diálogo com a população de Canoinhas, principalmente, todo mundo dizendo vai, que é o nosso momento, é a nossa vez, é a chance do Planalto Norte. E aí seria, na verdade, muito egoísmo da minha parte
ficar confortavelmente no meu mandato, no melhor momento do meu mandato, que é casa organizada, arrumada, dinheiro em caixa, obra acontecendo, uma avaliação altíssima, né, de aprovação do nosso governo. Mas mesmo assim, eu preferi me doar, abrir mão daquilo que era certo, que estava conquistado, pensando que o nosso povo precisa de representatividade, sabe? É doído a gente ver como as outras regiões do estado estão fortalecidas e o quanto o Planalto Norte precisa. A nossa região precisa entender a força que tem um deputado. Não é só os mais de 80 milhões, que já é muita coisa, que um deputado estadual tem no mandato que fica na região, mas a influência política, sabe? Aquilo que a gente move de fato, a conversa que nós não conseguimos ter hoje, porque nós não temos uma liderança de fato da nossa terra, que entenda o que é um pé de fumo, que seja agricultor, que vive em municípios que tem mais de 2.000 quilômetros de estrada de chão, que é uma realidade particular nossa. A gente não tem voz de verdade. E isso me moveu a abrir mão do que eu tinha por um projeto, por acreditar no Planalto Norte, por acreditar que a gente merece ter representatividade. O nosso povo é sério, é trabalhador e merece uma oportunidade. Então, com muito respeito ao povo canoinhense que me elegeu prefeita, mas a todo o Planalto Norte, né, nós resolvemos então trabalhar esse projeto muito bonito, voltado aí especialmente à nossa região. Bom, Juliana, na tua trajetória também você foi presidente da Ampla Norte, né? Eu acho que isso casa com o que a gente acabou de conversar também. E eu gostaria de saber de você, né, o que você percebe que a gente foi avançando nesses últimos anos enquanto Planalto Norte, e principalmente o que nos falta, além, obviamente, de uma representatividade maior, né? Exatamente. Eu diria que o governador Jorginho teve um olhar diferenciado para a nossa região. Então, ele ajudou muito com que a gente avançasse em diversas questões estruturais do nosso Planalto Norte e que são fundamentais para o desenvolvimento regional, como a SC 477, que voltou de fato a ligar a 280, 116, né? Então nós quase não transitávamos mais por ali, porque era buraco em cima de buraco, e hoje tá lá uma estrada de concreto que faz com que Canoinhas, Major, Três Barras, Bela Vista, Porto União, enfim, voltem a se conectar a Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, a própria Mafra, né? Porque a Mafra a gente vem pela 280, mas é importantíssimo. Nós temos um prédio aqui, né, de quase 100 milhões de reais, que será aí o novo Hospital São Vicente, que faz toda a diferença para todo o Planalto Norte, né, da gente não ter que andar tão longe. Investimentos lá para Canoinhas e Três Barras na dragagem do Rio Canoinhas, quase 14 milhões de reais, pensando em defesa civil. Vamos ter um El Niño a princípio muito forte, mais um ano, e as nossas regiões, as nossas cidades sofrem muito. Conseguimos levar pautas importantíssimas da agricultura a nível estadual e federal, como o leite, o próprio tabaco, né, e a importância e a valorização do agricultor. Porque se uma região como o Planalto Norte resolver parar de plantar, quem é que vai comer em Santa Catarina e no Brasil? A indústria vai industrializar basicamente o quê? Se nós produzimos o que precisa também ir para a indústria. Então a gente tem que respeitar as regiões agrícolas. E essa é uma voz muito forte que a gente levanta aqui no nosso Planalto Norte. Então, enquanto presidente da Ampla Norte, essas pautas foram levadas ao governador Jorginho, que pôde prontamente nos atender, e conseguimos sim avançar enquanto região, né, por um olhar diferente que o governador teve para nossa região. Mas tem muito mais o que fazer, né? A gente sabe que dói ver os nossos filhos indo embora ainda por falta de oportunidades, né? A região não cresce. Ela tem mantido a população. Então, o nosso trabalho principal é fazer com que, logisticamente, a gente consiga desenvolver a nossa região para que ela fique mais atrativa, gere mais empregos, melhores salários. E é por isso que um projeto que eu estou tendo a ajuda do governador é para a gente fazer o estudo técnico de viabilidade da nossa linha férrea, saindo lá de Caçador,
chegando até Mafra, para que de Mafra ela chegue até o Porto de São Francisco do Sul. Nós não vamos mudar o Planalto Norte logisticamente de lugar, mas nós vamos fazer com que o desenvolvimento e logisticamente ele fique mais perto do porto e das regiões onde a nossa produção precisa chegar. Então são projetos como esses que vão movimentar bilhões de reais no Planalto Norte que precisa de representatividade para lutar por eles. Então a gente tem tudo para fazer a nossa região ser muito melhor, viver um novo tempo. Mas a gente precisa de voz, né? Perfeito. Bom, Juliana, a gente poderia ficar muito tempo conversando aqui e eu espero que esse seja o primeiro dos encontros que a gente vai ter ainda esse ano. E eu gostaria que, antes da gente finalizar, você deixasse uma mensagem para os mafrenses, para os canoinenses que vão estar assistindo essa entrevista hoje. Quero até aproveitar dizendo que por muito tempo eu me senti mafrense de coração porque eu tive negócio aqui. Então por muitos anos eu vinha todo dia pra cá, né? Fui muito feliz aqui também. Acabei encerrando as atividades da minha empresa aqui porque eu estudava ainda. E aí aquela correria do vai e volta, mas eu sou um pouco mafrense também, né? Eu também tive uma vida bem feliz aqui. E dizer a todos que o Planalto Norte, gente, hoje, e todos vocês que estão nos assistindo agora, sabem o quanto a gente precisa de voz. A gente precisa, de fato, mostrar quem nós somos, quem a nossa região é. Nós movimentamos bilhões de reais, especialmente na agricultura. E a gente ainda não tem a representatividade que merece. E é por isso que todos nós agora, né, merecemos viver um novo tempo, um novo momento. Então quero deixar aí o meu abraço, né, fraterno a todos vocês que estão nos assistindo e pedir também que, se quiserem acompanhar mais o meu trabalho, me acompanhem nas redes sociais, Juliana Maciel, e vai ser um prazer conversar também com cada um de vocês. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa entrevista de hoje. Mais informações e notícias você acompanha no jornal Diário de Rio Mafra. Muito obrigada!